Olá, pessoal. Voltando aqui para esse tempo precioso com vocês. Não se esqueçam, essas mensagens aqui. Hoje nós vamos falar sobre Jesus, o bom pastor. Essas mensagens aqui, essas palavras, esse tempo aqui que é único, né? Acontece aqui de uma maneira especial e o Espírito de Deus, eu sempre peço que o Espírito de Deus traga algo direcionado aos famintos, aos sedentos, né? Eu sempre penso também nos Davis. Senhor, eu peço, me leva aos Davis para compartilhar com eles a tua palavra. Por quê? Porque quando nós acertamos o alvo, a coisa fica fluida, né? O espírito, o fluir do espírito, da palavra, da obediência, é outra história, gente. Então, nos, não deixe de compartilhar essa mensagem, não deixe de curtir aqui, porque você sabe, essa rede aqui precisa disso. Faça o seu comentário aí. É importante para que a rede possa entender que essa mensagem é relevante e precisa ser levada a outras pessoas. Então, conto com você. Desde já, muito obrigado. Então, falando de Jesus como esse bom pastor, né? Ele é alguém hoje que veio a primeira vez, né? E já está no céu, sua estada no céu está relacionada com a sua função de sumo sacerdote da nossa confissão, e ele intercede por nós, né? E eu trabalho no ministério dele, né? Sou ministro do ministério de Cristo e fui chamado por ele, sou sustentado, estou em pé por causa da cruz, por causa da obra, da sua bondade, sua misericórdia. Ele tem se revelado a mim e tem tem me livrado da podridão, tem me livrado do pecado, tem me mostrado a sua glória. E o conhecimento dele é que me mantém em pé cada dia. Eu quero convidar você para mergulhar nesse conhecimento de Cristo. E não somente conhecer, mas aplicar esse conhecimento diariamente à sua própria vida, né? Porque ele está pronto, ele se revela, ele é um habilidoso pastor, ele é o perfeito pastor, ele intercede por nós, ele nos conduz, ele nos ensina, ele nos apacenta, ele nos conhece como ovelhas do seu pastoreio. Então há um relacionamento, eu quero encorajá-lo a esse relacionamento. E você pode ler João 10, de 1 a 15, o Evangelho de João, capítulo 10, verso de 1 a 15. É onde essa revelação está posta aqui, dada por ele mesmo. João foi esse apóstolo focado em revelar a pessoa de Cristo de uma maneira intencional, porque ele foi esse que experimentou esse relacionamento. Então, eu estou falando de relacionamento, de uma conexão fundamental para a vida com o Senhor Jesus Cristo através hoje do seu Espírito, né? O seu Espírito é que está em nós hoje e nos conduz a isso, ao conhecimento dele. Então, o lugar onde você mora, a sua família, necessitam dessa revelação mais profunda de Jesus, da vida de Jesus. E ele está trazendo essa revelação dele para o tempo através de pessoas como eu e você. Não adianta alguém só ler a Bíblia sem que haja realmente essas referências de vida. Alguém vai ser levado pelo Espírito para ser essa pessoa que vai encarnar Cristo. A encarnação é um elemento fundamental da mensagem, a vivência da mensagem, né? Então, eu peço que o Espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento pleno de Deus, como diz Efésios 1, 17, seja sobre nós, seja sobre mim, sobre você, e que os meus olhos, os teus olhos espirituais sejam abertos para ver o Deus vivo. E de uma maneira como você nunca viu, que essa novidade da revelação faça uma transformação, leve você a novos níveis espirituais. Então, a primeira coisa, versículo 1, versículo 2 e versículo 7, eles falam a respeito de que ele se tornou a porta das ovelhas, a porta do aprisco, né? Como a porta do aprisco, ele está dizendo: eu sou o acesso.
ao aprisco do Pai. Eu sou o caminho ao aprisco do Pai. Por exemplo, eu oro que você receba de Deus, por meio do ministério do Espírito Santo, sobre a nossa vida, na nossa limitação e fraqueza aqui, que você receba do próprio Deus, porque é Ele que dá acesso a você, como ovelha dele. Só Ele pode dar acesso às suas ovelhas. Só Ele pode dar acesso às suas ovelhas. Isso é uma verdade muito, muito poderosa, né? Como eu disse para você, não esqueça, é João, capítulo 15, aliás, capítulo 10, né? Capítulo 10, verso 1 diz: na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, chama pelo nome das suas ovelhas e as traz para fora. Gente, essa metáfora aqui, usada por Jesus, ele traz uma riqueza muito grande. Ser pastoreado por Cristo, ter consciência de que eu sou ovelha do seu pastoreio, é uma revelação. Eu oro que Deus abra a tua cabeça para isso. Deus vai colocar várias pessoas, líderes ministeriais, pastores, apóstolos, profetas sobre a tua vida. Hoje eu estou aqui como uma figura, mas a mensagem, o acesso ao coração, a semente lançada para você é dele. Isso não tem a ver com o homem. Então, nós viemos de uma cultura de idolatria, né? Nós nascemos de uma cultura de idolatria. Facilmente a gente se agarra e coloca uma imagem como representativa, muitas vezes, de Deus e chamamos para o homem aquilo que é de Deus. Então, entenda, Jesus é o teu bom pastor. Seja com ele presente usando uma pessoa, seja com ele presente falando pelo seu espírito direto à sua mente. Então você é pastoreado, você é cuidado. Se posicione como ovelha dele o tempo todo. Eu treino pessoas nesse sentido, de serem pastoreadas por Cristo o tempo todo. Porque se ele precisar ser enviado numa missão, num lugar ermo, distante, numa outra nação, né, não houver cristãos perto, ele pode ali ficar 6 meses, não é? Alimentado por Cristo, cuidado por Cristo, até 1 ano, cuidado por Cristo, alimentado por Cristo, talvez recebendo só mensagens esporadicamente para se alimentar, mas ele aprendeu a comida, ele sabe a mesa do cordeiro, ele sabe viver no aprisco de Deus, não importa a cultura, os hábitos culturais, os elementos culturais, os que ele conhece, os que ele não conhece, ele vai para a mesa de Cristo. Muito bem. Quando você tem pastor, sua vida é de um jeito. Quando você não tem pastor, sua vida é do outro. Jesus, ele, como homem, viveu 30 anos com o Pai. Ele viveu no aprisco do Pai. Ele entrava e saía, e o Pai lhe mostrava as coisas. Ele teve êxito pleno porque, primeiro, ele foi uma ovelha do Pai. O Pai o pastoreou como homem. O Pai usou José, né, usou sua mãe, usou os rabinos, quem sabe, ali da sua vila, alguma pessoa física. Mas é importante que você entenda que não tenha nada que Deus não quer que a gente viva que ele não tenha vivido na vida de Cristo, que ele não tenha encarnado. Então, para começar o ministério dele, ele teve anos de intimidade com o Pai. Anos, como homem. Então, ele passou tempo com o Pai em intimidade. Ele aprendeu as palavras na Torá, ele teve acesso, ouviu, né? Porque a escritura não era, naquela época, como é para nós hoje, fácil, mas ele teve acesso, ele ouviu, ele gravou.
ele se tornou ensinável, então ele tinha tempos de oração, então ele se deixava cuidar. É isso que eu estou falando com você, de aprender a ser ovelha com Jesus. Aprenda a ser ovelha do Pai com a ovelha Jesus e aprenda a ser ovelha de Cristo, né? Todo o tempo da sua existência com esse exemplo. A encarnação de Cristo é o grande exemplo, é a riqueza, né? Então Jesus, como homem, ele se pôs como essa ovelha, ele deixou para pastorear sua alma, seu espírito. Ele ia também às festas em Jerusalém, se juntava, e a Escritura diz em Hebreus, feito um pouco menor que os anjos, né? Mas ele era perfeitamente guiado, guiável, era perfeitamente ensinável. E é isso aí, Deus nos ajude. Eu oro pela sua vida e pela minha, para a gente ser ensinável, porque a carne, nós não estamos glorificados ainda, nós somos santos lutando contra o pecado aí, mas precisamos ter essa consciência de que essa mesa do inferno está na nossa frente muitas vezes, a mesa da carne está na nossa frente muitas vezes, e nós temos que dizer não todo dia, carregar a sua cruz. E olha, evangelho sem cruz não é evangelho do reino. A cruz é o caminho para o reino. Não tem reino eterno de Deus sem a cruz no meio. Eu preciso morrer cada dia. O convite é para seguir Jesus, né? E ele nos leva para a cruz. Morrer para a nossa vida, para a vida do nosso jeito e viver a vida que agrada o céu. Foi isso que ele viveu. Então, Jesus conhecia o apreço e ele sempre, em algumas orações, quando ele vai e começa a dizer ao Pai, Pai, tu sempre me ouves, ó, tu sempre me ouves. Então, ele era uma ovelha que se dirigia ao seu bom pastor, o Abba, e ele tinha um relacionamento com seu pai, e um relacionamento com aquele que o guiava. A palavra do pai, a mensagem que o pai deu a ele, o guiava. O guiava. Então ele era esse que submetia. Ele nos deixou esse exemplo. Então, hoje, para a gente ser um pastor, para ser um dos 5 ministros, né, os 5 ofícios de Efésios 4, nós precisamos aprender com Jesus. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Essa é a escola de Jesus. Aprendei de mim. Ele é o rabino sobre a nossa vida. Ele é que nos ensina. Então, eu preciso ter um relacionamento com ele, com o Pai, com o seu Espírito ali, sabendo que a figura da Trindade é importante, né? E eles pensaram num plano onde um homem de carne e osso estivesse para me modelar. Um homem que agrada o céu. Essa é a boa nova. Existe um homem que agrada o céu andando na terra e dando uma referência. Essa é a boa nova. Então, a esperança. Os homens podem buscar a semelhança desse homem e tornarem-se homens que agradam o Pai, que agradam os céus. Então, não são as circunstâncias que vão nos definir, não são as nossas emoções que vão nos definir. Você não é vítima, não é? Apesar da pedagogia do oprimido, né? Apesar de toda a influência cultural, das ideologias que querem dominar civilizações inteiras, aí você, cristão, vai aprender isso, que você é maior do que a sua cultura. Nós somos maior que a nossa cultura. Jesus foi maior do que a cultura judaica. Olha que riqueza tão poderosa. Ele fez isso. Então vamos afirmar nossas certezas a partir de Cristo. Vamos continuar fazendo isso. Então a Escritura diz que ele é aquele que é a referência para os pastores. Ele é a referência de pastoreio. Ele é a referência de ser ovelha.
Ele é referência de relacionamento com o Pai. E ele, usando essa metáfora, ele diz que as ovelhas têm aprisco, ou seja, elas estão sobre uma cerca de bondade e misericórdia. Você está sobre uma cerca de bondade e misericórdia. Eu e você estamos cercados por bondade e misericórdia. Que coisa tremenda. Então, eu não estou exposto como ímpio. Eu não estou exposto como que não conhece a Deus. Existe uma diferença entre o justo e o ímpio. E quem me trouxe essa consciência? A vida de Cristo. Os fundamentos da vida de Cristo. A fé na pessoa de Cristo como meu modelo, minha referência de homem que agrada o céu. Então, a Escritura diz muito sobre ele. Ele foi essa ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ovelha muda, olha, ovelha muda perante os seus tosqueadores. Que figura, hein? Ele foi completamente dependente do Pai. É para falar alguma coisa? Não. Para ficar quieto? Ovelha muda. Ele poderia contra-argumentar? Não. Cruz. O plano é esse. Ovelha muda. Posicionamento. Onde é que está a comida? Ele diz, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ele colocou como necessidade básica, fundamental. Não era exatamente cuidar todo dia de dar o feijão para o seu corpo, mas era que todo o seu ser trino tivesse envolvido, em fazer o que o Pai queria. As outras coisas iam ser acrescentadas. Ele buscou água, ele sabia onde estava a água da vida. Ele buscou o maná, o mel, ele buscou tudo aquilo que ele precisava. Ele sabe onde essas coisas estão para dar às suas ovelhas. Ele sabe a comida que a ovelha precisa. Então, eu hoje, me posicionando como ovelha, devo saber que meu pastor sabe a comida que eu preciso, a água que eu preciso beber, o maná, o mel, o vinho de alegria, os aromas diversos que curam a alma. Ele é o porteiro, ele é o zelador. Eu estou debaixo dos cuidados dele. Se eu saio ali, eu saio debaixo da liderança dele. Ele vai à frente. Eu tenho que aprender a ouvir a sua voz como meu pastor, porque isso é o que acontece no natural, a figura natural da ovelha, ela responde à voz do pastor, ela grava a voz do pastor. Por isso a metáfora. Então, eu quando mergulho nessa revelação do bom pastor, quando eu mergulho nesse conhecimento, eu sou muito enriquecido e eu largo uma posição de um consumidor de migalhas espirituais para ser uma ovelha nutrida em todos os horários significativos, em todos os momentos, cuidado por ele. Muitas vezes nós estamos tendo problema com os homens. Mas por que nós estamos na mão dos homens? Se nós podemos ser cuidados por o bom pastor. E ele vai trazer os homens que ele quiser. Alguns homens são tirados, deles é tirado as ovelhas. Ezequiel 34, depois você pode ler lá, você vai ver. Ele tira as ovelhas, o bom pastor tira os homens maus das ovelhas dele. E ele traz bons pastores. E a referência do bom pastor é Cristo. São homens que buscam a modelagem de Cristo. Simples assim. Quando ele diz, eu sou a porta, esse é um entendimento fundamental. Fundamental. Significa, eu preciso me submeter à autoridade de Jesus como Deus. Vê-lo como aquele
ser que carrega as mesmas obras do Pai. Aquele que carrega as mesmas obras do Pai. E eu vou me render. E eu vou me submeter. E vou deixar a vida do jeito humanista. Eu vou deixar de seguir a modelagem da Matrix e vou me colocar para essa vida que foi planejada na eternidade, da eternidade para o tempo, segundo a modelagem de Cristo. Como Cristo reagiu. Ah, isso é muito alto, eu não consigo. Claro que consegue. Mas você precisa manter o nariz no chão. Esse é o grande desafio. Se manter humilhado, necessitado, carente. Às vezes um pouquinho de revelação a gente já está arrotando orgulho, vaidade, soberba. Gente, Deus tenha misericórdia de nós. Nós somos ainda limitados, não fomos glorificados, então a gente precisa ter esse posicionamento de nariz no chão, humilhado o tempo todo, preciso do Senhor. Se a tua bondade e a tua misericórdia não me guardar, estou morto, estou destruído. A queda, eu vou avançar para a queda, mas eu não fui chamado para avançar para a queda. Nós fomos chamados para avançar para a redenção. Nosso negócio, a nossa redenção, ela está próxima. Meu avanço é para a redenção. Meu avanço não é para a queda. A queda é para trás. A queda já foi resolvida. Tem um redentor no meio da minha história, da nossa história. Então, ovelha, olha para a redenção, não olha para a queda. Olha para o Redentor, te aproxima dele, mergulha. Quando você olha para a redenção, a tua vida não corre o perigo de destruição eterna. Quando você olha para a redenção, a Escritura diz, olharam para ele e foram iluminados. A Escritura também diz que ele era a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Está disponível. Está disponível. Cristo. E a Escritura também diz que isso tudo é a revelação do amor do Pai. Nós temos um Abba cheio de um amor da qualidade eterna. Eu e você, nós não entendemos isso com a nossa mente. Nós temos dificuldade de compreender o amor da qualidade eterna, mas eu quero chamar você para refletir sobre isso. Mergulha. Jamais perecerão eternamente. É um amor que te traz um resgate para viver a redenção na eternidade. Meu Jesus amado, o que isso significa? Isso significa que ninguém vai arrebatar você da mão dele. Está lá em João 6,37. Ninguém vai arrebatar você, ovelha, da mão dele. Dorme com essa. É possível? É possível. Está aqui. Está no documento de aliança. Tá? É um documento de aliança. Né? A Escritura diz, e entrarão no meu aprisco, estarão debaixo da minha cobertura, como ovelhas, debaixo dos olhos do pastor supremo. Serão conduzidos por ele. Então, é essa a posição que eu tenho que estar como ovelha. Ovelha do bom pastor. Entrará e achará pastagem. Haverá provisão, alimento, sustento por toda a eternidade. Mas só que começa no tempo. Já começou. Posicione-se como ovelha. Deixa ele pastorear. Ele vai usar fulano, beltrano, cicrano, aqui, ali. Mas assim, é ele. É você com ele no secreto. Não idolatra ninguém. Não bota ninguém no lugar dele. Não cria expectativa no homem. Mas cria expectativa nele. Saiba quem ele é. E mantenha os seus olhos nele. E deixe que ele vá usar o barro. Vaso para a honra, mas tem vaso para a desonra também. Entenda isso, saia desse nível de alta expectativa naquilo que é vaso de barro, entenda, vaso de barro. Eu aqui, vasinho de barro,
Não é nem um vaso, é um vasinho. Tem que ser vasinho, porque vasinho enche rápido, né? Vaso grande demora a encher, né? Eu quero que você entenda isso. O bom pastor é Cristo. Então, libera teus pastores, libera os pastores que você teve problemas, se alguém te feriu, peço perdão aqui representativamente, ó, resolve esse negócio, entra no teu quarto, fecha a tua porta, oferece a Deus a tua adoração e pede que Ele te perdoe, porque fica ferido, magoado. Olha, depois você dá uma entrada, mergulha nos 3 primeiros capítulos de Apocalipse, você vai ver que Jesus viu a igreja dos diversos tipos de igreja que existe, e ele estava andando no meio delas, andando no meio dos candeeiros. Andando significa que ele mesmo com todo o bagaço, todas as coisas erradas, ele não largou ela. Teve uma que ele estava do lado de fora, batendo na porta para entrar, mas ele estava ali. Se eu e você estamos vendo problemas, não é nada que Jesus não tenha visto. Então se posicione biblicamente como amando a igreja do Senhor, amando a noiva do Senhor, porque nós estamos numa engenharia reversa. Sabe o que é isso? A gente era terrível, a desgraça, todo quebrado, e nós estamos sendo levados para ser uma virgem. Ó, então do pior para o perfeito. Tenha essa perspectiva. Você vai conviver com o pior, o imperfeito, mas Cristo está andando no meio dos candeeiros, não vai abandonar, apesar de que alguma vai deixá-lo, mas ele não vai deixar de querer entrar para realizar a sua obra de cabeça, de governante, de bom pastor. Mas fique na posição de amar a igreja do Senhor, porque essa é a noiva dele, e saiba que ele está transformando ela. Se você está num lugar que tem problemas, bem-vindo ao clube. Todas têm. E saiba de uma coisa, é necessário que você fique firme e mantenha a sua fé bíblica, analise tudo, né? Veja, examine se o que é dito é segundo a Escritura. Se não é segundo a Escritura, ore, clame, chore, lamente diante do Senhor e peça que Ele venha com o seu poder, seu sangue, sua cruz e redima quem é da redenção. Ame a noiva de Cristo. Ame a noiva de Cristo. Congregue. Procure os fiéis, aqueles que andam na Escritura. Procure essa turma que eles estão aí, eles estão aí. Mas assuma, aliás, a posição de ovelha do bom pastor. E aí você vai suportar, talvez, o ambiente que é totalmente contrário em alguns lugares. Os que já abandonaram Cristo não tem por que ficar lá. Os que já se venderam ao sistema não tem. É preciso achar um remanescente fiel, comprometido, ama a Escritura, ama a revelação da igreja, ama o desenho original das coisas de Deus, dos caminhos de Deus. Quer isso? Eu quero isso, Senhor. Me junto a eles para fazer a vontade do Senhor. Então, o bom pastor, ele traz segurança para as ovelhas. É isso que ele vai trazer. Ele conhece as ovelhas e as ovelhas o conhecem, né? Ele é alguém que está muito, mas muito comprometido com liberar sua voz para que você aprenda a conhecer sua voz. Treine conhecer a voz do seu pastor, do bom pastor. Treine andar com o seu bom pastor quando ele leva você para fora. Ele vai levar você para os inferninhos, um lugar difícil, tem espinho, tem feras, mas ele vai guiar você para você cumprir a missão e ele vai te dar a luz dele para resplandecer, né? Ele fez do teu espírito essa candeia para arder e iluminar no meio do lugar difícil, trevoso. Mas ele sempre vai à frente, siga ele. Se o seu bom pastor não vai à frente, não vá. E a verdadeira ovelha, as boas ovelhas seguem o bom pastor Cristo e os homens que imitam Cristo. A W. Tozer disse em um dos seus livros: não escute os homens que não escutam Deus. É importantíssimo o alvo da semelhança, perseguir esse alvo de ser semelhante a Jesus, de buscar essa semelhança, porque vários homens
mesmo com seus defeitos, todos nós, né, temos, mas eles insistem em procurar imitar Cristo. Então, procure esses homens que você vai achar. E outra coisa importante, o bom pastor deu a vida pelas suas ovelhas, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Então, perceba que tudo que você precisa viver, Jesus já deu o exemplo. Então, ele não só deu a sua vida lá no Calvário, mas ele também deu os exemplos de vida que você precisa. Os exemplos de vida que eu preciso. Então, eu preciso ir atrás desses exemplos e pegar os exemplos, não é? Para seguir. Ele vai conduzir você na direção certa, né? Ele vai cuidar de você como ovelha, ele vai se manifestar no final como supremo pastor. 1 Pedro 5,4. Ele vai cuidar de todo mundo de uma maneira perfeita. Então, experimente o pastoreio de Cristo. Deixe Cristo pastorear você. Viva como ovelha. Deixe ele ser tudo para você. Descanse nos seus pastos verdejantes. Deixe ele levar você nas águas de descanso. Deixe ele refrigerar sua alma. Perceba a presença dele. Tu estás comigo, né? Tua vara e teu cajado me consolam. O Senhor me corrige e me consola. E o Senhor vai te dar a mesa, essa mesa na presença dos adversários. Experimente a mesa dele, do Cordeiro, na presença dos teus adversários e dos adversários dele. Unge. Ele vai ungir tua cabeça com óleo e vai fazer teu cálice transbordar. E essas duas companhias fantásticas, bondade e misericórdia, vão te acompanhar como ovelha, como ovelha. E você vai ter a percepção de estar em casa, na casa do teu Pai, até que isso seja pleno. Em nome de Jesus e para a glória dele. Capte essa revelação, ande nessa revelação e você vai poder cumprir missões em lugares difíceis, em lugares desafiadores, mas você vai experimentar esse cuidado poderoso do bom pastor sobre a tua vida. Que o cajado dele seja sobre você, hoje e para sempre. Grande abraço, hein? Até a próxima. Valeu demais, pessoal.